Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amados irmãos e irmãs que estão aqui no templo, você que nos assiste através da transmissão no canal YouTube, a palavra do Senhor hoje vem no último dia dessa campanha falar de mais um encontro com Jesus. E hoje nós vamos falar de um encontro que muda a história. Repita comigo: um encontro que muda a história. É muito interessante, quando eu estava meditando nesse texto, que eu parei para pensar sobre esta palavra, história. Quando a gente fala em história, nós podemos pensar em várias coisas. Por exemplo, na história do Brasil, na história das civilizações. Quando nós estudamos lá na escola, todo mundo passou por esse momento, que nós estudamos lá de Pedro Álvares Cabral, estudamos sobre Getúlio Vargas, estudamos sobre a Nova República, estudamos o que aconteceu no Brasil, a história geral, o que aconteceu no mundo. Estudamos a Grécia, estudamos o Egito, estudamos as civilizações. Também podemos pensar em histórias que são imaginadas, histórias que são criadas, que alguém escreveu e que se tornaram famosas. Mas hoje eu quero falar sobre algo que todos nós temos, e não temos como fugir disso, é impossível fugir disso. Todos nós temos uma história, todo mundo que está aqui. Você imagina se cada uma das pessoas que está aqui hoje tivessem a oportunidade de pegar o microfone e começar a contar a sua história? Eu tenho certeza que muitos relatos que nós ouviríamos iria nos surpreender. Pessoas que você pensaria assim: meu Deus, eu nunca imaginei que aquela pessoa tivesse essa história. Eu nunca imaginei que a infância dele, a infância dela fosse desse jeito. Eu nunca imaginei que a vida conjugal dele se constituiu dessa forma. Nunca imaginei que ele encontrou a esposa numa estação de metrô, começaram a conversar, começaram a namorar e vieram a se casar. Já pensou que história de novela essa, né? O encontro na estação do metrô que acabou num casamento. E todos nós temos. E é interessante que essa história que todos nós temos, ela é construída. Ela não é pré-editada. E hoje eu quero dizer para você, desmistificando um assunto que muitas vezes nós trazemos, para a nossa realidade, para a nossa mente, de um ensinamento que não vem da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que a tua história, ela não está pré-definida. A sua história, ela não foi predestinada. Porque tem gente que pensa: hoje eu estou sofrendo porque a minha vida já foi predestinada ao sofrimento.
Eu fui predestinado a viver dessa forma. Eu fui predestinado a sofrer esses males. Não é a verdade. A verdade da Bíblia Sagrada é sim, que a nossa vida é construída de acordo com aquilo que nós realizamos e de acordo com aquilo que nós escolhemos. Hoje, por exemplo, é um capítulo da sua história. E que capítulo é esse? Um capítulo que você escolheu fazer o quê? Vir à igreja. Hoje é um dia que você pode escrever, eu não sei quem tem diário aqui, nem sei se isso ainda é utilizado. Mas se alguém tivesse um diário, que é um relato da sua história, pastora Sônia escreveria: no dia 6 de outubro de 2024, eu saí correndo da sessão eleitoral que eu estava trabalhando e eu fui para a igreja. É a história do dia dela. Tem gente que não veio da sessão eleitoral, tem gente aqui que veio direto de casa, tem gente que veio da casa da sogra. Quem foi almoçar com a sogra hoje, diga amém. Olha aí, tem alguém, né? A gente sempre acha quem vai de domingo almoçar com a sogra também. Então perceba que cada um escreve a sua história. E a nossa história é escrita pelas nossas escolhas. Hoje nós estamos diante de um quadro de uma mulher. A Bíblia não fala o seu nome, mas a Bíblia fala a sua etnia, o lugar da onde ela se origina. Era uma mulher da região de Samaria, por isso ela é chamada de mulher samaritana. E esta mulher, naquele dia, ela teve um encontro com Jesus. Naquele dia, ela teve um encontro com Jesus. Só que até chegar aquele dia, ela já tinha uma história. Ela já tinha uma história. E uma história que era extremamente confusa. E confusa provavelmente por causa das suas próprias escolhas. Você percebe que é muito comum a gente delegar responsabilidade para os outros? Já percebeu isso? Desde o Éden é assim. Quando Deus dá uma ordem a Adão e Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, é um fruto proibido, não comam. Só que aconteceu que Eva e depois Adão comeram, desobedeceram. E quando Deus aparece e pergunta: o que aconteceu, Adão? Adão fala assim: a culpa não é minha, a culpa é dessa. Olha ainda o que Adão fala: a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Né? Ainda põe Deus na culpa, falando: o Senhor que me deu essa mulher, a culpa é dela. Aí a Eva foi se defender e fala: não, a culpa não é minha. De quem é a culpa? É da serpente. E como a serpente não tinha mãozinha para apontar para ninguém, acabou ficando com ela a culpa. É lógico que eu estou brincando. Mas o que eu quero dizer para você? Perceba que é muito comum nós delegarmos as responsabilidades. As coisas estão acontecendo, a culpa é do outro, a culpa é dele, a culpa é do pastor, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. E essa mulher, ela chegou a um ponto da sua vida onde estava tudo confuso. Tudo confuso. Mas esta história da mulher, ela foi construída dia a dia. Um dia essa mulher foi uma criança, sim ou não? Sim. E eu não sei como foi a infância dela. Apesar que quando a gente é pequenininho, normalmente a gente não tem escolha, escolhem por nós. Nos levam aonde querem, nos vestem como querem, apesar que hoje em dia está mais diferente, né? Hoje em dia você coloca lá a roupa na criança, ela fala: não quero essa, porque agora já tem autonomia. Mas nos dias do presbítero Arnaldo, não tinha escolha não, era essa daqui e ponto. Mas a partir da adolescência, perceba que as escolhas começaram a passar a serem feitas por nós. E essa mulher começou a fazer escolhas. Provavelmente escolhas que não foram positivas. Provavelmente escolhas que não foram as melhores. Não foram as melhores pensadas, não foram as melhores equilibradas, não foram julgadas corretamente. Tanto é que o texto fala, aqui no versículo de número 16 e 17, quando Jesus, conversando com aquela mulher, diz a ela: venha e traga seu marido para conversar. A mulher fala assim: mas eu não tenho marido. E aí Jesus, em revelação, já diz a ela: sim, você não tem, porque esse não é o seu marido, porque você já se relacionou com vários outros antes.
Ou seja, ela sempre começou a fazer escolhas erradas. E a consequência da escolha errada vem. Exemplo, quando você vai fazer uma prova de múltipla escolha, ou algum concurso, quem já fez concurso na vida, tem lá 5 alternativas, ou quem já estudou no CBTA e vai fazer a prova do CBTA, tem 5 alternativas lá, Diácono Davi, e você tem que escolher uma delas. Quando a gente escolhe a alternativa certa, o que acontece? Acertamos a questão, ganhamos o ponto. Mas se fizermos a escolha errada, o que vai acontecer? A alternativa vai ser perdida. E aí, cada escolha errada, pense comigo, uma prova de 10 questões. 10 questões ainda que vocês fazem prova lá, ainda são 10 mais ou menos, em média? 10 questões. Imagine tudo de múltipla escolha. Você errou a primeira. Quanto que você pode ganhar de nota se você já errou a primeira? Nota máxima. Vai ser 9. Mas aí você erra a segunda. Quanto vai ser? Você errou a terceira, quanto fica? Você errou a quarta. Quinta escolha errada. Sexta escolha errada. Sétima escolha errada. Oitava escolha errada. Nona escolha errada. Por incrível, 10 escolhas erradas. Qual é a nota? 0. Está reprovado. E aí, não dá para você falar, a culpa é do professor. Porque o professor, o que ele fez foi dar a prova para você. A escolha é que nós fizemos errada. E aí sabe o que acontece? Uma sequência de escolhas erradas é o que eu acabei de dar como exemplo. O que você poderia tirar nota 10, por ter várias escolhas erradas, você está tirando 6, você está tirando 4, você está tirando 2, e as consequências estão chegando. Lógico, eu estou fazendo aqui uma ilustração, uma metáfora do mundo de estudo, do mundo escolar, para todo mundo entender, mas eu quero trazer isso para a nossa vida. Você teve que fazer escolhas e tem que fazer escolhas sempre. Você tem que fazer escolhas para a sua família, você tem que fazer escolhas para o seu futuro, você tem que fazer escolhas para a vida conjugal, você tem que fazer escolhas para a vida profissional, e muitas vezes, por alguns motivos. Primeiro, por causa da nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos, nós acabamos fazendo escolhas erradas. Segundo, por engano do maligno. Satanás muitas vezes ele vem nos enganar e faz com que nós escolhamos alternativas erradas. Terceiro, pela falta de responsabilidade, porque às vezes a gente acha que a vida é assim. Como é que diz aquela música do cantor de pagode lá? Deixa a vida me levar. E você está lá, vida leva eu, e está levando você para o buraco, porque você não está fazendo as escolhas certas. Só que a consequência veio para essa mulher. Essa mulher era uma mulher rejeitada na sociedade, ela tinha vergonha de sair de casa, porque a mulher ou as mulheres iam para o poço buscar água no período da manhã, porque no período da manhã a temperatura é mais amena. Pensa que nós estamos falando lá da Palestina, lá de Israel, um lugar que é muito quente. E quem é que vai querer, 3 horas da tarde, sair naquele sol a pino para ficar fazendo força? Não, isso não é hora para você fazer força. A gente faz força de manhã com o sol bem assim, né, de leve. Eu, por exemplo, saio de casa toda manhã, 6h30 da manhã, para correr no parque perto da minha casa. Porque o sol é um sol suave, não é isso, Mário? Pelo menos em vontade, em pensamento eu faço isso. Eu não vou fazer isso 3 horas da tarde, porque não faz sentido. Por que essa mulher vai buscar água 3 horas da tarde? Porque ela está se escondendo. Porque ela não quer ser vista. Porque as escolhas que ela fez foram as piores. E as consequências vieram, e agora ela tem que se esconder, agora ela tem que estar num relacionamento que não deveria estar, agora ela vive todas as consequências ruins. Mas hoje eu tenho uma boa notícia. Quando a história foi construída da pior forma possível, quando a história foi construída de uma forma errada, quando Jesus entra na situação, Jesus modifica a história das pessoas. Jesus conserta a história das pessoas.
e não apagando o seu passado, porque não dá para apagar o passado. Quer ver uma coisa que o brasileiro que gosta de futebol gostaria de apagar? Semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil. Seleção do Brasil versus seleção da Alemanha. Quanto foi o placar? 7-1. E a cada 5 minutos a gente ouvia gol da Alemanha, gol da Alemanha e gol da Alemanha. Ora, quem é brasileiro, Marcos, como você gosta de futebol, você queria apagar isso. Eu também queria apagar. Que vergonha, nunca houve tanta vergonha no futebol como naquele dia. Nunca. Mas não dá para apagar. Só que o que dá para fazer? Dá para fazer algo diferente daqui para frente. Quer dizer, com a seleção não sei, tá, gente? Eu não vou falar de futebol aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que o seu passado não dá para apagar. Eu gostaria de apagar aquelas escolhas ruins que você fez. Eu gostaria que você pudesse apagar aqueles relacionamentos que não foram bons. Eu gostaria de apagar aquela decisão que você disse não quando era para dizer sim. Ou que você disse sim quando era para dizer não. Eu queria fazer isso, mas isso não é possível. Como na vida desta mulher não dava para apagar tudo o que aconteceu no passado. Mas uma coisa dava para fazer, dava para mudar o seu futuro. E Jesus entrou na vida dela para mudar o futuro daquela mulher. Porque a partir daquele momento, quando Jesus começa a dialogar, e nós acabamos de ler aqui, o começo da conversa já é assim: dá-me de beber, eu estou com sede, Jesus dizendo à mulher. E a mulher diz: mas se você soubesse com quem você fala, eu sou samaritana, você é judeu, a gente não pode conversar e você vem me pedir água. E Jesus fala: se você soubesse com quem você está falando, você não pediria somente essa água que faz a gente voltar a ter sede, mas eu faria com que você recebesse água viva da parte de Deus. Uma água que sacia a sede, que não faz mais você voltar a ter necessidade. E o diálogo vai continuando, e você pode ler o capítulo inteiro, que é maravilhoso. E no final da conversa, isso que eu acho lindo, quando alguém tem um encontro com Jesus, igreja, a história se transforma de tal forma que o começo da conversa é de um jeito e o final da conversa é de outro. No começo da conversa é: quem é você para falar comigo? No final da conversa ela diz: tu és verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Existe um convencimento, porque não há como ter um encontro com Jesus e permanecermos da mesma forma. E eu falo isso para você que já conhece a Cristo, eu falo isso para você que está vindo ao Evangelho agora, que está vindo a primeira vez na igreja, ou já está aqui há muito tempo. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, porque quando Jesus entra na nossa vida, Jesus muda a direção da nossa história. Se era uma história que tinha certeza de ter um final trágico, e às vezes a gente faz esse julgamento, porque eu volto a dizer, a história ela é construída. Então se você vai vendo o decorrer da história, você já imagina um final, não é assim? Você vai assistindo, você vai vendo, como um filme, por exemplo, ou como uma novela. Agora não é mais novela, agora é série, né, que faz sucesso aí. Vai vendo a série e você vai vendo: eu já sei, vai acontecer isso, porque tudo está mostrando que tem aquele fim. Só que de repente, o que acontece? Agora me ajuda o nome técnico: plot twist, como é que chama? Plot twist, pronto. Aí de repente acontece um plot twist. Zé Hermes, o que é plot twist? Não faço ideia, então vamos explicar. Você tem certeza que vai acontecer uma coisa, de repente muda, vira outra. Sabe onde tem muito plot? Onde tem muito plot? Reviravolta, obrigado. Sabe onde tem muita reviravolta? Novela mexicana, você já viu? Novela mexicana, tá lá aquela mulher, a vilã da novela, e ela vai, e aí a mocinha fala: não, você não vai vencer. Ela fala: não, eu não sou tu madre, eu sou tu tia. Não é? Você não esperava por aquilo, e aquilo mudou toda a história. Só que Jesus, ele não faz uma mudança apenas aparente. Olha, preste atenção no que eu estou falando. O inimigo da sua alma, ele tem trabalhado muito para atrapalhar a sua vida, para que o final da sua história seja um final de destruição. Preste atenção.
Tem gente que está sozinho, sozinha, porque o inimigo tem colocado empecilhos, porque o desejo dele é que você fique só até o fim. Tem pessoas que não conseguem uma qualificação melhor, profissional, porque o inimigo tem colocado obstáculos e você não tem conseguido fazer as melhores escolhas e a tua vida profissional não sobe, não melhora, ela não decola. A sua vida espiritual, você é aquela pessoa que você diz: eu amo Jesus, eu gosto tanto de Jesus, eu quero ficar firme com Jesus, mas o inimigo sempre coloca empecilhos, sempre coloca ciladas, e você não resiste, você acaba voltando atrás. O Senhor hoje está falando: se o final da história que o diabo escreveu é destruição para a tua vida, hoje eu quero ter um encontro contigo, porque eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar este final que já estava previsto. Quantos aqui antes de Jesus já tinham um final definido? Esse daí não vai sobreviver. Esse daí não vai dar em nada. Esse aí qualquer dia a gente vai receber uma ligação dizendo: ó, fulano está aqui no ML. Mas o Senhor entrou na sua vida, mudou a sua história. Hoje você está aqui glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele entra para mudar a história. Ele não entra para mudar o seu passado, porque a sua história que foi construída até hoje, não tem como mudar, não tem como apagar, mas tem como mudar daqui para frente. Esta mulher, depois desse dia que ela teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou. A Bíblia não fala que ela se tornou uma discípula de Jesus, que foi segui-lo como os outros 12. Mas eu tenho certeza que onde ela morava, e a Bíblia fala que ela foi para a aldeia lá em Samaria e falou para todo mundo de Jesus, e trouxe a aldeia inteira para ouvir Jesus pregar. Olha só, uma mulher que começou questionando: quem é você para me pedir água? E no final está trazendo a aldeia inteira para os pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai entrar com providência na vida dessa pessoa que você tem orado, que hoje bate o pé e diz: eu não quero mudar e não vou fazer nada diferente. Jesus vai mudar a história, a direção dessa vida, para que ela possa chegar um dia e dizer: eu mudei. Sabe por quê? Porque Jesus transformou a minha história. Aplauda e glorifique ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Amados, eu quero dizer a você nesta noite, a você que me assiste também, hoje é o final de uma campanha, e quando a gente encerra a campanha, normalmente é um período onde ou nós estamos cheios de fé, ou nós começamos a ser questionadores, a nos encher de dúvida, porque já foram 7 semanas que se passaram, e você já orou por 7 semanas, e aparentemente nada aconteceu. Eu quero dizer para você uma coisa: quando Jesus entra na nossa história, Ele muda página por página. Não é assim que a gente vê uma história? Por exemplo, se a gente entender que a Bíblia é um livro de histórias, apesar que não é somente isso, mas só para você entender, a história ela vai sendo construída e escrita página por página. Hoje nós ouvimos a história do Samuel, que foi construída até hoje, e ele falou: ainda falta um pouquinho, é que não terminou a história ainda, Samuel. Jesus está escrevendo página por página. Daqui a pouco vai chegar a página que você vai virar e você vai ler assim: e o Samuel não sente mais nada para a glória de Jesus Cristo. Olha que maravilha, é isso que Jesus faz. Talvez você hoje, no final dessa campanha, você se pergunte: pastor, mas por que não aconteceu ainda como eu estou esperando? Jesus está escrevendo página por página. E eu não sei se o final já está na terça-feira. Olha que bênção, vai ter gente que já vai receber a resposta terça-feira agora, em nome de Jesus. Mas tem gente que vai receber no domingo, e se chegar no domingo, Joyce, não fique triste, é o dia que o Senhor escreveu. Se for na semana que vem, daqui 15 dias, Deus vai estar trabalhando. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: precisa ter um encontro. Qual é o ponto-chave, qual é o ponto crucial dessa história? Precisa ter um encontro com Jesus. Se não tiver encontro com Jesus, não adianta pastor ficar falando. Se não tiver encontro com Jesus, não adianta pai e mãe ficar dando bronca.
Se não tiver encontro com Jesus, não adianta você se colocar numa posição exaltada de que eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tantos anos de igreja, eu tenho tal função eclesiástica, eu canto, eu danço, eu prego. Não adianta nada se não tiver um verdadeiro encontro com Jesus. E o que é um encontro com Jesus, pastor? É você verdadeiramente dizer: Senhor, a partir de agora, não sou eu mais que vou reger a minha vida sozinho. Porque até agora eu só fiz más escolhas. Talvez seja um exagero da minha parte, né? De você falar assim: pastor, mas será que eu não fiz nenhuma escolha boa? Fez. Quer ver uma escolha boa? Você veio para a igreja hoje, olha que maravilha. Então pelo menos essa você já fez, e outras você já fez também. Mas talvez algumas escolhas de situações cruciais da sua vida não foram boas escolhas. E você sofre as consequências disso. E o pior é isso, viu? Ninguém sofre mais as consequências disso do que você. Mas o Senhor hoje está falando para você: eu quero mudar a sua história. Que hoje nós possamos ter esse verdadeiro encontro com Jesus e dizer: Senhor, se eu errei nas minhas escolhas, se eu fui por um caminho que não deveria ir, se eu fiz coisas que eu não deveria fazer, se eu me relacionei com pessoas que não deveria me relacionar, se eu me afastei da tua presença, todas essas escolhas ruins, eu peço perdão, e eu quero hoje começar uma nova história. E Jesus vai dizer para você: hoje começou uma nova história na sua vida. Vai ser o dia que vai virar a página e vai estar escrito assim: novo capítulo. E esse novo capítulo, a partir de agora, Pati, vai ser escrito a 4 mãos. Por que a 4 mãos? Porque você tem 2. Você tem 2 mãos, sim ou não? E quais são as outras 2? De quem? Aquelas que foram marcadas, aquelas que foram furadas, aquelas que derramaram sangue inocente, o sangue salvador, as mãos de Jesus. Então, a partir de agora, se você desejar, você vai colocar nas mãos do Senhor e vai dizer: Senhor, a partir de agora a minha vida vai ser escrita a 4 mãos. E quando eu for tomar uma decisão, a primeira coisa que eu vou fazer, qual é? Pedir a orientação das outras 2 mãos, né? Isso vale até nas provas, viu? Mas vocês têm que estudar, pelo amor de Deus. Senão eu falo isso aqui, aí os jovens vão falar: não estudo mais, que agora é Jesus que vai me guiar na prova. Alternativa: Jesus, A, B, C ou D, Jesus, revela. E aí Jesus fala: é a letra C. E aí você vai lá e escreve assim. Não, Jesus não vai fazer isso. Mas Jesus vai te ajudar a partir de agora a tomar boas decisões. Peça a Ele, diga: Jesus, eu tenho que decidir, faço ou não faço esse negócio. Não é que Jesus vai descer do céu e vai falar: faça esse negócio, mas Ele vai te mostrar o caminho. Você se lembra, para a gente encerrar o sermão, e eu sou muito sincero com a minha igreja, vocês sabem que há semanas atrás, o que eu fiz aqui? Eu pedi a oração de toda a igreja, pedi para os pastores virem orar por mim. Não foi isso, pastor Petrônio? Porque havia decisões a serem tomadas, haviam três projetos estabelecidos diante do Senhor, para que nós pudéssemos dar encaminhamento. O que eu pedi, Mário? Que o Senhor confirmasse. Se fosse de Deus, ia dar tudo certo. Se não fosse o que Deus preparou, a coisa não ia caminhar. Hoje eu posso revelar para vocês pelo menos um dos projetos. Qual era um projeto? A igreja de Camaçari. Deu certo? Estamos com a igreja aberta para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus confirmou. Mas os outros 2 projetos, sabe o que aconteceu, Viviane? Deus falou: não é para ser. Conversei, fiz reuniões, e Deus simplesmente não deixou aquilo prosseguir. Sabe por quê? Porque eu aprendi a falar: Senhor, eu não quero fazer escolha sozinho. Porque se eu fizer escolha sozinho, esposo da Rose, Evandro, quase que não vem Evandro, né? Se eu fizer a escolha sozinho, eu vou errar sozinho, você concorda? Eu vou para o buraco sozinho se eu ficar escolhendo sozinho. Agora, se eu fizer na orientação de Deus, o que acontece? Deus vai me livrar de problemas, Deus vai me livrar de situações ruins, Deus vai evitar sofrimento na minha vida, e Deus vai me levar pelo caminho correto, pelo caminho da bênção. Hoje, Jesus quer mudar a nossa história. Diga sim para Jesus. Diga: Senhor, a partir de agora é contigo. E eu tenho certeza
que Deus vai mudar a história de muita gente em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Creia no Senhor, confie em Jesus, porque o encontro com Jesus é o encontro que muda a nossa história. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.